Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Igor Coso, sou diretor da BTD e a gente está começando mais uma transmissão aqui ao vivo para levar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de informação e um pouco das possibilidades que a gente pode melhorar as nossas ações, as nossas atividades aqui durante esse momento de distanciamento presencial, né? Muita gente falando que é distanciamento social, eu gosto de falar que é um distanciamento presencial, um distanciamento físico, porém socialmente a gente consegue se conectar bastante e trocar bastante informação aí com todos. Estou aqui junto com a Marisa é minha intérprete em Libras, ela está fazendo essa interpretação nas transmissões da BTD, assim a gente consegue deixar o conteúdo ainda mais acessível para mais gente e assim a gente propaga essa ideia para vocês também fazerem essas ações de acessibilidade nas atividades de treinamento de vocês e assim a gente consegue inspirar as pessoas a serem melhores, que é assim que a gente entende a nossa missão, o nosso trabalho. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal com o pessoal da Soft Trade, são grandes parceiros nossos há vários anos, desde o CBTD, o primeiro CBTD em Santos, a Soft Trade era a grande parceira que ajudou a gente a viabilizar o congresso, e aí a gente começa a abrir esse espaço para os grandes parceiros para falar um pouco sobre a gestão de pessoas, como a gente consegue fazer a gestão de pessoas remotamente, né? Então eles têm algumas ferramentas e a gente vai falar da ferramenta especificamente de gestão do controle de horas, controle de jornada dos profissionais. Então, é uma ferramenta extremamente legal. O Alexandre vai falar para a gente. Antes de passar a palavra para ele, eu queria falar um pouco sobre essas ações, sobre essas atividades que a BTD tem feito, onde, na parte da tarde, a gente sempre traz o conteúdo de algum fornecedor, de algum parceiro da BTD ou do próprio CBTD, para a comunidade como um todo, e na parte da manhã a gente traz conteúdo mais técnico, mais teórico, com atividades abertas dentro de uma plataforma exclusiva da BTD, e a gravação fica disponível apenas para os associados. Esse conteúdo da tarde a gente faz no canal do YouTube, é um canal aberto, e a gravação também fica disponível para vocês todos, né? Hoje a gente vai ter a apresentação pelo Alexandre Eisman, da Soft Trade, vai apresentar a ferramenta, vai trazer um pouco do conceito da ferramenta, e depois a gente vai fazer um bate-papo sobre as aplicações, junto com o Arthur Asnis, que também é um dos diretores da Soft Trade, e o Eric Silva, que ele é da BrasilSeg, e ele é um dos usuários dessa ferramenta, e vai contar um pouco da experiência dele, como que surgiu essa demanda de controle de jornadas e de acompanhamento de jornadas, né? A gente fala que a gente montou aqui um roteiro para discutir esse panorama de como que a gente faz. A gente vai trazer um pouco dessa. Eu vou fazer uma provocação com eles, se é controle, se é confiança, se é acompanhamento, como que a gente faz essa questão. Mas o importante é entender o quanto a gente pode ajudar os nossos colaboradores a acompanharem, a terem um controle de jornada do seu horário de trabalho, e a gente consegue que eles não exagerem em termos de trabalho, para não ficar o excesso de horas, que é um dos grandes problemas. Às vezes a gente acaba perdendo a noção do tempo. Eu mesmo estou muitas vezes mandando mensagens, mandando comunicados para a minha equipe em horários fora do padrão, mas é o modelo de adaptação, então por isso a gente achou interessante trazer essa reflexão aqui. Então, eu vou passar aqui um pouco a palavra para o Alexandre, e aí a gente começa a fazer esse bate-papo aqui. Deixa eu só organizar, porque além de mestre de cerimônias e organizador, eu fico aqui como operador também de áudio e vídeo. Estou só colocando aqui o Alexandre para falar. Prontinho, Alexandre, você está na tela também. É uma grande alegria, uma grande honra recebê-lo aqui no nosso espaço virtual para bater um papo sobre o controle de jornada, como que a gente pode usar as ferramentas aí de vocês para isso. Valeu, Ale, um grande abraço. Valeu, obrigado por aceitar a nossa transmissão. Valeu, Igor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço aí que a BTD deu e sempre dá pra gente. Muito legal de vocês estarem contribuindo para a gente poder mostrar e alcançar o máximo de pessoas aqui sobre a nossa solução, e também sobre o tema, que é um tema polêmico, sobre gestão de trabalho à distância, esse momento de pandemia que a gente vive, né? E para todos aí que estão assistindo, boa tarde.
para quem está assistindo no YouTube a gravação, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário. Então, vamos lá, gente. A minha ideia aqui em primeiro lugar, a gente fazer uma apresentação bem rapidinha, tá, de como é que é o nosso produto, como é que é a nossa solução, mostrar para vocês o dia a dia, como funciona. Depois a gente tem o Eric para a gente fazer algumas perguntas para ele, né, etc., né, e o Arthur para contrapor também situações em relação aos aspectos comportamentais das pessoas, né. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né, uma coisa é você fazer home office, outra coisa é você ser obrigado a fazer home office 7 dias por semana, né? Eu queria, em vez de colocar aqui na minha tela controle de jornadas, eu ia colocar Home Sweet Home Office, né? Porque é o que está acontecendo, né? De repente, a nossa casa virou nosso escritório e o nosso escritório virou nossa casa, né? Tudo de uma coisa só. Para a gente poder ganhar tempo, eu já vou começar fazendo a apresentação, e agora, imagine que todos estejam aí consultando a tela, que eu estou aqui com a apresentação, aqui da Soft Trade, vamos seguir. Então, vamos lá. O controle de jornadas, ele faz parte de uma família de produtos, e essa família de produtos se chama WorkTime, tá? Que ela atende a uma necessidade de controle de estações de trabalho, tá? Com os registros que os usuários têm dentro da máquina, em que eles fazem os registros de login, logout, lock, unlock, conecta e desconecta da rede, né? Eu posso fazer análise de aplicações que foram utilizadas na janela ativa, eu posso mandar mensagens de pop-up, né, e eu posso mandar bloqueio de máquina também do Windows, né, de máquinas que estão com Windows. O controle de jornada é o primeiro módulo desenvolvido, né, a gente tem dentro dessa janela de oportunidade, além do controle de jornada, a gente tem em desenvolvimento controle de atividades para você poder fazer registro de timesheets, ao passo em que você tem quais foram os login e logouts que você fez dentro da rede. Você pode fazer uma auditoria de jornada, onde você pode sincronizar marcações, catracas de acesso, pode fazer alertas de infrações, como é que você começou a trabalhar às 7 horas da manhã, se você passou pela catraca às 8, né, porque a gente vai permitir que ele marque o ponto pela internet, então de repente ele pode acessar antes do horário que ele entrou, teve o acesso físico, né, ou, melhor ainda, né, como é que você teve o acesso e você nem entrou no login da rede. A gente pode fazer um controle de produtividade, onde eu posso analisar que programas que você foi utilizando dentro da sua estação de trabalho. Além disso, a gente pode integrar com o REP, caso a empresa não queira inativar o REP, seja porque fez um contrato, seja porque teve problemas com o sindicato, então ela não quer cancelar o REP, né? Lembrando que o REP é registro eletrônico de ponto, ou a máquina que você usa lá, que sai o papelzinho lá com o horário, tá? E que a gente substitui com o controle de jornadas e inclusive o tratamento de ponto, que é uma solução que a Soft Trade já tem, mas ela não tem dentro do controle do WorkTime. Então, assim nós vamos seguir. Dentro do controle de jornadas, rapidamente, a gente tem um portal onde o colaborador tem a oportunidade de marcar, de fazer as suas marcações no ponto, com um plus. Esse plus que o colaborador tem é que ele vai enxergar toda a jornada que ele tem durante o dia, quais são os horários, a partir do momento que ele entrou, né, o horário que ele tem que cumprir, aquilo que o gestor permitiu que ele extrapolasse o seu horário, então ele vai poder fazer todas essas marcações. Quando ele entra, ele acessa um portal. Nesse portal, ele pode fazer a sua marcação, acessar as últimas marcações, acessar os acessos à rede e enxergar a sua escala. Para facilitar a nossa vida, eu, em vez de mostrar aqui, eu vou mostrar através de um filminho, onde a pessoa se loga. Então ele vai lá, vai fazer o login dele. Depois que ele faz o login dele, ele acessa a aplicação. Vou avançar o filme aqui para a gente poder andar mais rápido. A gente pode usar o mesmo usuário que ele tem dentro da rede, então ele não precisa ficar gravando senha nova, senha diferente, né? Ele é uma operação que trabalha como um single sign-on. E aí ele vai ter lá o portal, né? Nesse horário, agora são 12h53, dentro dessa apresentação, ele vai lá e escolhe marcar a entrada dele, ele ainda não tinha marcado. O horário de trabalho dele dá para ver que é das 11 às 20 horas, aqui à direita. E aí ele vai
a partir do momento que ele registrou a entrada dele, às 12h53, ele vê lá que o horário dele é das 11 às 20. Né? Ele tinha uma mobilidade, que ele podia, como o horário dele era às 10 horas, ele podia entrar das 10, perdão, o horário dele era às 12 horas, ele podia entrar até às 12 ou a partir das 10. E aqui ele acabou chegando muito atrasado, né? Então não teve a chance da mobilidade. Aqui a gente faz a avaliação da escala, o horário dele, o horário que ele começou. E agora aqui eu já tenho o portal pronto para ele marcar a saída. Se vocês perceberem, vocês vão ver que ele tem lá, então dentro desse portal, ele entrou às 12h54, às 12h53, ele tem lá um horário para entrar no intervalo, um limite do expediente, etc. Isso aqui mostra a jornada dele. Se a gente leva isso a ferro e fogo, a gente vai perceber que a gente tem a oportunidade, perdão, gente, estamos aqui, eu vou compartilhar de novo. Aconteceu alguma coisa de novo, Ale. Vamos lá. Coisas que acontecem ao vivo, né, gente? Vamos lá, perdão. Então, continuando, né? Eu tenho lá o registro de todas as marcações, e aqui o gestor tem acesso, tá, a enxergar todo o pessoal dele num gráfico, num dashboard, onde ele pode verificar quantas pessoas que deveriam chegar às 7 já chegaram, quantas que deveriam chegar às 7h20 já chegaram, e aí ele pode clicar nas barras e acessar quem são essas pessoas, né, pessoas que fizeram marcação, mas não acessaram a rede. Então tem todas as combinações de coisas que o gestor enxerga o seu pessoal. Agora vamos lá, o que a gente realmente faz? Tá? A gente vai olhar e vai permitir que ele acesse a rede somente no horário contratual dele. Então, se ele quiser acessar a rede fora do horário dele, eu não vou permitir que ele acesse a rede. E isso fica valendo para a jornada dele, para finais de semana, para momentos em que ele está de férias, momentos que ele está com registro de afastamento, todo momento em que ele não tem direito, ou pelo menos não está trabalhando, né, não tem um horário para trabalho, a gente não deixa ele acessar. Isso vai evitar problemas jurídicos, isso vai evitar problemas de fazer horas extras demais, então eu não vou deixar ele acessar a rede e, obviamente, não vou deixar ele marcar as horas extras. Uma coisa que se questiona, né, porque a gente aqui se baseia nas portarias que permitem a flexibilização do REP, é que a gente não permite que ele inicie a hora extra. Né? Não é que eu não permito que ele marque a hora extra, a gente não permite que ele inicie a hora extra. Eu não deixo ele acessar a rede, eu dou avisos de que ele não pode acessar e assim por diante. Se eu tento acessar fora da rede, né, perdão, se eu tento acessar fora do meu expediente, eu vou lá, entro na minha máquina, coloco a minha senha, tá? E logo depois que isso acontece, ele vai ver que eu estou acessando fora do meu horário e ele vai me dar um bloqueio, tá? Dizendo, olha, você está acessando a rede fora da sua jornada de trabalho, né? E não vai deixar que eu continue fazendo essa operação. A segunda coisa é, a partir do momento que eu acesso o sistema sem marcar o ponto, ele vai começar a me monitorar e vai começar a me dar os avisos. Tá? Então ele vai falar, olha, você já se logou na máquina, você está dentro do seu horário, então marque. Então ele vai aqui, faz o login dele e a gente começa a fazer alertas para ele marcar o ponto. Enquanto ele não marca o ponto, a gente vai mandando alertas, inclusive bloqueando a máquina ativamente.
Então aqui é um exemplo, né, da pessoa ela se loga, a partir do login que ela faz, o sistema já começa a criar um contador, né, de minutos, quanto tempo ele tem, e aí a gente parametrizou para que depois de um tempo ele tenha, ó, ele acessou lá meio-dia e 20, meio-dia e 21, e aí ao meio-dia e 23, vamos avançar um pouquinho, ele vai receber essa mensagem, né? Vamos até voltar um pouquinho aqui, ó. Ele está lá esperando, aí meio-dia e 23, o sistema fala, olha, você iniciou sua jornada de trabalho, registre sua marcação no ponto, né? Você já se logou e tenha um bom dia. Mensagens parametrizadas, né? A gente tem clientes que fazem mensagens mais formais, clientes que fazem mensagens mais contraídas, né? Ô parceiro, que legal que você veio trabalhar hoje, e assim por diante. E aí, se ele não marca o ponto, a gente continua avisando. Então eu vou lá e dou um segundo aviso para ele, né? Ó, você vai acabar sendo bloqueado, né? Você efetuou a sua marcação de entrada, registre seu ponto e evite ser bloqueado. E assim eu tenho essa segunda tentativa e a minha terceira tentativa vai acontecer aqui no tempo parametrizado, tá? 5 minutos depois do seu primeiro acesso, ou 6 minutos nesse caso, depois do seu primeiro acesso, ele foi bloqueado, ou seja, ele não vai poder trabalhar. Agora que ele foi bloqueado, a única chance que ele tem, né, ele tem algumas opções, mas essas opções que ele tem, elas estão relacionadas a, ou você marca na máquina de um amigo seu, de um colega, você vai lá, entra na máquina do colega, entra com a sua senha, né, não na rede, mas sim na aplicação, e marca a sua entrada. O meu objetivo é que você marque o ponto. Você marcou o ponto, você desbloqueia a sua máquina. Você pode pedir para o seu gestor te desbloquear, você pode pedir para o RH te desbloquear, ou você pode aguardar um tempo, né, que a gente define uma carência. Ó, você vai ficar 30 minutos como se fossem 30 minutos de castigo, né, porque senão ele fica operando sempre nesse modelo de vai e desbloqueia, vai, desbloqueia, vai, desbloqueia. Nunca se sabe a cabeça dessas pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa tem a má intenção de registrar que está trabalhando, né, sem a marcação do ponto, para depois poder fazer uma ação trabalhista nesse sentido. Então, essa é a ideia nossa aqui. Como a gente comentou, né, a gente tem uma mobilidade na entrada. Então, se eu determino, o gestor determina que aquele empregado ou aqueles empregados que trabalham com o gestor têm uma mobilidade, eu posso dizer que mesmo que o início do seu expediente, por exemplo, seja às 8 horas, se eu disser que você tem uma mobilidade de entrada de 1 hora, você vai poder entrar das 7 às 9 e entrando em qualquer um desses horários, o seu horário contratual, a sua jornada, ela vai ser estendida ou retraída de acordo com o horário que você entrou. Então, se eu entrei às 8h30, eu tenho que trabalhar até às 17h30. Se eu entrei às 7h30, eu tenho que trabalhar até às 16h30. E assim, eu consigo executar o meu horário e tendo a mobilidade. Seja para quem está em casa e quer dormir um pouco mais ou um pouco menos, seja para quem está fisicamente indo ao trabalho, né? A gente imagina que tem lugar que tem muito trânsito, São Paulo nem se fala. Então, a gente tem essa situação também muito forte. Aí eu também posso considerar que você tem que sair para o seu intervalo, e a gente então dá um período para você marcar o seu intervalo. A gente considera que esse período é 3/4 da sua jornada, ou seja, se você já cumpriu 3/4 da sua jornada, é a hora, né, na pior das hipóteses, você marcar o seu intervalo. Então aí a gente vai mandando mensagem dizendo, ó, tá na hora de você marcar o seu intervalo, tá na hora de você marcar o seu intervalo, para não ter que fazer um bloqueio. Quando você marca o seu intervalo, beleza, tá perfeito, eu vou lá contar o tempo mínimo do seu intervalo, e a sua máquina ficará bloqueada enquanto você está no intervalo, para depois você terminar o seu expediente de acordo com a hora que você retornou. O gestor também vai poder fazer uma mobilidade no retorno do intervalo. Pode voltar 30 minutos antes, né, ou seja, imagine que o seu intervalo seja de 1 hora, mas a nova lei trabalhista permite que você faça horários menores, e aí você recue o término da sua jornada. Então, se isso for permitido na sua empresa, e o seu gestor permitir que isso aconteça com você, ele vai poder programar isso. Tá? Então, o RH determina que quer que você retorne antes, você retorna antes. O RH pode determinar também que, olha, aqui em São Paulo tem lugar
que você sai para almoçar e não dá para voltar em 1 hora, né? Tem fila, tem não sei das quantas, então, como exemplo aqui, a gente pode dizer que você também tem 30 minutos para cima. Então, se eu fiquei 1h30 no meu horário de almoço, eu tenho que trabalhar meia hora a mais. Então, ele estende o seu horário em 30 minutos automaticamente. Isso é o que a gente chama de mobilidade no retorno do intervalo. E, finalmente, às vezes, a gente pode ter que trabalhar um pouco mais, né? Imagina hoje, no pessoal que está de home office, está muito dentro disso, né? Então, dentro dessa situação, a gente tem aí o que a gente chama de extensão da jornada. Então, quando eu faço uma extensão da jornada, seja para compensar atrasos, faltas, etc., né, e zerar o meu banco de horas que está negativo, seja porque eu preciso fazer o trabalho, e esse trabalho precisa ser estendido, eu posso pedir para o meu gestor colocar essa extensão para mim, o RH pode fazer isso em nome do gestor, ou eu mesmo posso fazer uma solicitação. A gente determina quanto que a pessoa pode se autorizar a si própria, ou então ela solicita e o gestor aprova, e a gente vai tendo níveis de alçadas, né, as alçadas, quem pode autorizar, então o gestor do gestor, o RH, e aí a gente pode ir aumentando essas alçadas. Caso eu precise de 4 horas, mas a lei permite que no máximo são 2. Mas eu preciso de 4 para entregar aquele relatório. Então eu peço 4, meu gestor autoriza 2, o RH vai e autoriza as outras 2. Então tudo isso pode acontecer, e aí a minha máquina fica em paz durante todo esse período. A gente também tem o bloqueio por interjornada, né, mesmo com mobilidade. Então, lá, meu gestor me autorizou a trabalhar hoje até às 10 da noite, né, e aí no dia seguinte eu vou lá e chego, por exemplo, às 7 horas da manhã, né? E eu poderia chegar às 7 horas da manhã, porque o meu horário era das 8 às 17, e podia chegar 1 hora antes, então eu podia chegar às 7 da manhã. Mas se tiver parametrizado que eu não quero permitir que você trabalhe com menos de 11 horas entre a saída de um dia e a entrada do outro, ele vai deixar sua máquina bloqueada até que vença as 11 horas entre um dia e outro, para que você cumpra a sua interjornada. Então essa também é uma opção que a gente tem dentro dos bloqueios. E a gente também tem a situação do colaborador que não usa o computador, né? E aí a gente pode fazer alertas para o gestor, né, porque eu estou monitorando as marcações do colaborador. Então, em vez de eu mandar um bloqueio para o colaborador, porque eu não tenho como, porque ele não está logado na rede, eu posso mandar uma mensagem para o gestor dele, dizendo, olha, fulano de tal encerrou o expediente e eu ainda não vi a marcação de saída dele. Seria interessante e prudente que você chamasse atenção, porque você não autorizou que ele fizesse hora extra. Então, a gente manda uma mensagem para o gestor, e o gestor já vai lá em cima do rapaz e já dá o puxão de orelha nele. Enfim, gente, o que eu queria era mostrar um pouco o sistema para vocês, né? Obviamente que isso não é uma apresentação, isso é só um bate-papo, e aqui é um jogo rápido só para mostrar algumas características do produto. Volto a bola um pouquinho para o Eric. Agora, aliás, vou passar a bola para o Eric, né, com algumas perguntas, mas, ô Igor, tudo bem? Opa. A apresentação, o pessoal conseguiu ver aí, tá tudo belezinha? Não, conseguiu sim, deixa eu só organizar as telas aqui para facilitar a visualização de todos, só um minutinho. Enquanto isso, eu conto aqui para o pessoal que não foi... Gente, fazer apresentação assim, de chinelo, bermuda e camisa é um negócio muito estranho, viu, gente? E aí, né, eu não vejo a cara das pessoas, só vejo a minha apresentação. Eu já coloquei uma foto de umas pessoas aqui atrás do computador, para eu sentir que tem alguém olhando e concordando ou discordando. É um negócio completamente diferente. É uma experiência muito interessante. Essa é a terceira apresentação que eu faço e realmente é um negócio que é sui generis. Tem jeito. Pronto, eu consegui organizar as telas, porque como eu uso um template diferente aqui para o pessoal acessar, a hora que sai a configuração fica meio bagunçada as telas, e aí agora estamos todos aparecendo, e agora a gente consegue abrir o nosso bate-papo, nossa conversa aqui sobre as aplicações. Então deixa eu aproveitar para apresentar o Arthur Asnis, que é um dos diretores também da SoftTrade, e o Eric Silva, que é gerente de processos de RH na BrasilSeg, também, que vai nos acompanhar nesse bate-papo aqui, nessa conversa, de entender as aplicações e possibilidades dessas ferramentas de controle de jornada.
Antes de passar a palavra, eu já vou abrir o espaço para vocês se apresentarem, falarem um pouco, e já jogo também uma primeira pergunta. A gente tem discutido muito a questão da diferença entre confiança e controle, né? Então eu já jogo para a primeira polêmica para a gente já começar incendiado. Como que vocês veem aí, principalmente lá na Brasil Segue, essa questão da relação de confiança e controle? Precisamos controlar ou a gente precisa deixar mais autonomia para os nossos colaboradores? Como que funciona lá para vocês, Eric? Legal, legal. Bom, gente, boa tarde a todos os participantes e a todos o pessoal que está participando, visualizando a gente nesse webinar aqui com a SoftTrade. Agradeço ao Alexandre pela oportunidade de estar colaborando com ele aí na divulgação e na certificação desses sistemas que a gente utiliza desde 2016. Voltando à tua pergunta, Igor, realmente essa questão de confiabilidade e segurança que a gente está fazendo, eu acho que é o primeiro ponto que a empresa procura, na verdade, né? Inclusive, quando a gente foi procurar no mercado, empresa que nos ajudaria a estar esse controle de uma forma mais automática, uma forma mais rápida, uma forma que a gente consiga ter um gerenciamento muito mais adequado para um novo ambiente, que cada dia mais as empresas estão precisando de pessoas e processos que facilitam o dia a dia, que dê a facilidade de lidar e de tomar decisões de forma rápida. E o controle de jornada ele nos facilitou nesse sentido. A gente tinha uma realidade no passado que era o RAP, né? Eu sou um pouco antigo em RH, então eu sou desde a época que batia cartão em fábrica. Então, assim, para mim, o controle de jornada é uma evolução bem agradável. Então, eu sou do tipo que batia cartão e apontava no cartão. Então, assim, a gente vê hoje um sistema que que faça isso pela gente sistemicamente, de uma forma rápida, onde a gente consiga controlar e ter uma ação também gerencial sobre isso, é fantástico, é muito bom. Como eu disse, a gente está desde 2016, a gente buscou um sistema realmente que passasse essa confiabilidade e buscou um sistema que estava em conformidade com a portaria 373, que é o caso da SoftTrade. Eu acho que a nossa maior preocupação no início foi ter um sistema que nos atenderia a nossa necessidade, mas também que estava de acordo com as leis trabalhistas, que é o nome da instituição também, ela está em julgo em relação a isso, né? Então, a gente não queria colocar um sistema que não atenderia a isso. E a SoftTrade apareceu com isso. Então, ela passou para a gente toda a questão sistêmica de confiabilidade e de confiança nos dados, né? Que acho que é o mais importante. Tudo que se reflete no controle de jornada, ele reflete em folha de pagamento, ele reflete em valores, ele reflete em custos. Então, assim, a gente teve uma boa impressão e até hoje, desde 2016, a gente tem um sistema de fundo que nos dá essa possibilidade de ter essa garantia de que realmente o que está subindo é realmente o que eu tenho que processar e tenho que efetuar os pagamentos dentro da folha de pagamento. Excelente, Eric. Obrigado pela introdução aí. A gente ainda vai voltar nesses temas. Arthur, como que tá? Como que surgiu essa demanda? Conta um pouco desse histórico pra gente. Legal, boa tarde a todos. Essa demanda surgiu num cliente nosso, na área de banco, e a área a jurídico-trabalhista dele diz o seguinte: a gente paga todas as horas extras, né, realizadas. No entanto, às vezes a gente sofre demandas trabalhistas, onde a gente pagou 10 horas, né, e o reclamante diz que trabalhou 20. Então, a gente não consegue provar que ele trabalhou somente 10 horas. Né? Algumas outras empresas, na mesma área que a gente, simplesmente desligam o computador, né, o acesso à rede, então fica mais difícil para trabalhar além daquilo que ele poderia. Né? E de fato, né, eles foram lá e pediram para a gente, falaram: olha, eu queria uma coisa dessa, que desligasse o acesso à rede. Né? E aí, então, surgiu o WorkTime, o controle de jornadas, e foi interessante porque esse cliente atirou naquilo que ele viu, né, que foi melhorar a qualidade da prova ou mitigar algum risco trabalhista, né, e acertou naquilo que não viu. 25% a 30% de economia no primeiro mês que estava em produção, na linha de horas extras. Né? Então, isso foi bastante interessante. Então, virou uma solução que tinha dois... aí depois o Eric até pode falar um pouco de como foi isso
para ele, né? Mas aí a solução tinha dois princípios, ou dois principais objetivos, né? Um era mitigar risco trabalhista e o outro era uma redução drástica em horas extras, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil, né, onde a gente vai ficando, né? E a gente tem uma legislação trabalhista que é bastante dura em relação a isso. Você vai ficando, você vai pagar hora extra. Você deixa o seu funcionário ficar, você vai pagar hora extra, né? E aí, com a 1510, né, a lei que trouxe o REP, né, ela impede que você impeça o trabalhador de marcar o ponto, né? Então, o controle de jornadas, ele surgiu para que ele marque o ponto e deixe de ter a condição, a ferramenta básica para trabalhar, que é o acesso à rede, né? Então, eu acho que tem essa questão. A gente teve um cliente que usou isso usa o controle de jornadas como um subsídio para um programa de qualidade de vida, né? Onde ele diz o seguinte: a gente sabe que também existe uma pressão de certos gestores em que é bacana você ficar até mais tarde, né? Isso é uma realidade cultural brasileira, né? Talvez em outros lugares também, né? Então, eu vou te dar uma arma, né? Eu vou te dar a ferramenta para que você eu vou te dar um motivo para que você precise efetivamente sair do trabalho quando termina a sua jornada de trabalho. Óbvio que exceções ocorrem, horas extras são bem-vindas em determinados momentos, e assim por diante. Então, aí surgiu uma terceira vertente, que é como é que eu uso o controle de jornadas para dar substância a um programa de qualidade de vida. E aí, o quarto, né, que surgiu com a quarentena, né? Então, a minha experiência, Arthur, é que trabalhar home office podendo sair de casa é uma coisa, trabalhar home office sem poder sair de casa é outra completamente diferente, né? Eu acabo começando a trabalhar às 9 da manhã e não, invariavelmente, né, extrapolo aquilo que seria razoável trabalhar, né? Mas, beleza, eu sou sócio da empresa, eu sou empresário, etc. e tal. Mas como ficam, né, as pessoas que são funcionárias, né? Então, essa é uma possibilidade de você fazer com que ela trabalhe exatamente aquilo que ela precisa trabalhar. Não como uma questão de controle, né? Porque aí volto na pergunta do Igor. Não, enfim, não necessariamente como uma questão de controle, né? Mas como uma ferramenta que ajuda. E aí a gente nós no Brasil, a gente também está muito polarizado nesse momento, seja na política, seja na Covid-19, enfim. Então, é uma ferramenta, ela vai atender aqueles que dizem o seguinte: olha, realmente o colaborador precisa de controle, né? Para fazer home office ou no escritório precisa de controle, né? Beleza. E tem uma outra vertente que diz o seguinte: não, vamos dar autonomia e responsabilidade para o colaborador, né? E ele vai saber, né, dosar essa autonomia, essa responsabilidade, para poder dizer: olha, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar menos, eu posso ir aqui, eu não posso ir ali. Então, assim, se você olhar para as empresas, para os gestores, né, você vai encontrar entre essas duas possibilidades mais de 1 milhão, né? Assisti vários, aqui na BTD mesmo, né? Enfim, alguns webinars onde isso vem sendo discutido, né? Então, essa é a minha contribuição por enquanto. Eu acho, Igor, que acrescentando aí no que o Arthur falou e colocando uma questão para todos nós, né? Se você falar assim, ok, eu não quero fazer o controle, né? Cada um que viva a sua vida, que faça os seus horários, etc. Mas, e o medo de se daqui 2 anos, como isso vai ser na Justiça do Trabalho, né? Como é que vai acontecer do cara falar assim, ok, beleza, ele deixou que eu controlasse, eu trabalhei das 9 da manhã às 10 da noite, todo santo dia, tá aqui a prova, entrei na rede da empresa, fiz coisa, mandei e-mail, acessei os sistemas, mandei documento, né? E isso é uma questão, é um batom na cueca, não tem como, é uma prova cabal de que ele continuou trabalhando, né? Então, a gente sempre fala assim, ok, vamos lá, né? Fazendo uma analogia com
o Covid-19 agora, né? Ah, gente, isso é só uma gripezinha, isso não é nada, isso é ok. Quem sai para a rua? Não, só sai para a rua quem sabe que tem que correr o risco, mas que esse risco, apesar desse risco, precisa sair para a rua para ganhar o seu ganha-pão, para pagar a sua janta, né? As pessoas precisam sair para a rua, mas ninguém em sã consciência corre riscos, né? A gente pretende não correr riscos. Então, eu acho que é interessante também, dentro do conceito do controle de jornadas, a gente tem aí 2 conceitos. Primeiro, para que ele não trabalhe mais do que deve, né? Então, é o a mais. E existe o segundo conceito, que é qual é a qualidade que ele está tendo dentro da jornada que ele está trabalhando. Uhum. E aí, obviamente, não é o controle de jornada que vai resolver. Aí é a gestão dele. Aí é o gestor. Aí o que o gestor entra para avaliar isso, né? Não, legal. Posso acrescentar um pouquinho, na verdade? Lógico, Eric. Falou, eu acho que o controle de jornada, ele não é só um controle de jornada, eu vou repetir o que você disse, Alexandre. Ele é uma ferramenta de gerenciamento. Ele ajuda muito no dia a dia do gestor, que, por exemplo, tem uma equipe gigantesca que tem que ter um sistema para lidar com isso. Eu colaboro com a sua formação e eu acho que ela é uma ferramenta de gestão também, não só de controle de jornada. Não, perfeito. É exatamente isso que eu ia trazer, porque muito se fala dessa questão da confiança. O Arthur mesmo falou que vários eventos a gente trouxe aqui. Olha, o controle não existe, vamos para a confiança, isso, as relações, assim. Mas funciona em determinadas realidades. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma legislação extremamente rígida, que ainda não entende essa flexibilidade, essa relação de autonomia dos gestores. Então, em algumas realidades é impraticável essa questão, a gente precisa ter aliados. Qual que é a sua realidade aí na Brasilseg? Todos os colaboradores passam por esse controle de jornada? Você usa em todas as áreas? Como que é a sua aplicação? Qual que é o volume de pessoas que você utiliza isso, Eric? Hoje lá na Brasilseg a gente está com essa aplicação para a área administrativa dentro de São Paulo e algumas fora de São Paulo, tá? Nós estamos agora com um segundo plano com a Softage de implantar isso também na nossa sede lá de Franca, que é de call center, tá? Que está andando também para te implantar para o pessoal de call center. Hoje essa aplicação está para 980 pessoas mais ou menos, com essa segunda onda da aplicação do Softage vai para 2.000 colaboradores. Então, assim, é uma realidade que deu certo a primeira onda, a gente conseguiu ter um controle efetivo das horas extras e também um controle efetivo de entrada e saída dos colaboradores. E, por um outro lado, também foi bem aceito, porque, foi como o Arthur falou, a qualidade de vida está muito envolvida nisso também. Quando você tem um sistema que determina que você tem que realmente trabalhar aquele horário, acabou, eu bloqueei, você tem que ir para casa, não existe aquela questão de uma cara feia de um gestor ou algo parecido que não entende dessa maneira. Então, a gente consegue, como empresa, ter um controle maior sobre isso, de realmente também gerar a qualidade de vida para os colaboradores também, né? A gente tem, sim, ter o controle do trabalho interno, tem que, sim, ter as cobranças do dia a dia, que é o normal de uma empresa, mas também tem que se pensar nisso, né? Porque um colaborador doente não é um colaborador que vai me produzir, e o colaborador ele tem que conviver isso, ele tem que sentir isso para voltar melhor e produzir mais para a gente. Então, tem esses dois lados, é interessante esse ponto, que também é de controle, e também tem o lado da qualidade de vida que o Arthur comentou, e eu também eu afirmo isso também. Posso fazer uma pergunta para o Eric? Sim, vamos lá. Lógico. É o seguinte, Eric, como é que foi, né, a partir do momento que foi muito rápida essa transição, né, de repente todo mundo passa a trabalhar em casa, ou como teria sido se você não tivesse o controle de jornadas, né? Como é que seria o pessoal marcando no rap e aí de repente todo mundo teve que trabalhar em casa? Isso é bem complicado. Na verdade, tem relatos de companheiros e amigos que trabalham também em RH em outras empresas, né? Eles têm o controle, RAP, não é o controle de jornada, não é o controle sistêmico. Está sendo um caos para controlar isso, né? Porque eles fazem o controle por exceção, que é a marcação realmente no papel, porque não tem como configurar. A RAP não está lá na casa de cada um para você marcar o ponto. Então, a gente tem relatos de pessoas que não têm esse controle, que tá passando por uma dificuldade muito grande de manter isso. Para a gente foi sossegado, para a gente foi sossegado, não vou dizer, senão o Wagner não está trabalhando, né? Mas eu acho que foi muito mais fácil essa transição, esse movimento em relação a isso, porque o controle de jornada está ligado no meu sistema, ele está ligado no meu login de acesso à minha máquina, talvez o trabalho que nós tivemos na empresa
junto com o pessoal de TI, foi de disponibilizar ou ajustar os notebooks para pessoas que não tinham notebook, né, que tinham micros fixos, que teve que direcionar isso para casa de cada um. Mas o programa de acesso em si, ele rodou perfeitamente. Eu acho que no micro que a pessoa está em casa, como está no edifício trabalhando, não mudou nada. O sistema com a jornada ele continua o mesmo. Ele funciona habilitando e bloqueando da mesma maneira. Então, a gente conseguiu ter o controle efetivo do que realmente está sendo feito por cada colaborador em diversos locais e regiões do Brasil. Legal, legal. Eu imagino o caos que deve ter sido para quem usava rap, né? Não tem... eles não ficaram nem um pouco happy, né? Fazendo uma trocadilha aí com a palavra. Eu, sinceramente, não quero estar na pedra, não, que eu sei que isso realmente é um negócio que perturbou bastante para quem fez essa transição, com a obrigação do Covid, né, que não teve jeito, mas que infelizmente teve que acontecer e eles não tinham controle sistêmico para fazer esse controle, né, para gerar uma segunda pergunta também, que às vezes a gente fala assim, né, o controle de jornadas, mas e se não tiver, né? Então, a outra pergunta que eu quero encaixar nessa é o seguinte, a gente percebeu em alguns clientes, né, não especificamente a Brasilseg, e aí o Eric, a pergunta que eu estou fazendo para ele, que existia aquela pressão, né, precisa conter as horas extras, precisa conter as horas extras, e aí o gestor com aquele medo terrível, né, de tomar um pito do próprio chefe, ou de ser responsabilizado pelo aumento de custos, etc., ele fazia um acordo com o empregado, né? Ô, meu amigo, vem aqui, tal, vai lá, marca o seu ponto, e volta e termina esse negócio aqui, fica até as 9 da noite, tal, mas já marca o seu ponto agora, porque você está dentro do seu horário, etc, etc, etc. E Sim. Você tinha esse tipo de jogo, né, que acabava fazendo com que o gestor estava limpinho nas horas extras, né, e o empregado estava lá, mas obviamente o empregado guardou essas informações, né, e aí 2 anos depois apresentava na Justiça do Trabalho, né, e aí a empresa levava o prejuízo acabava sendo muito pior do que se tivesse pago as horas extras, né, porque além disso prejudica a imagem da empresa, né, e aquele seu gestor acabou ficando nessa situação. Isso é normal, né, não só, isso é normal no dia a dia das empresas, né, Eric? É normal, sim. Quando a gente fala a gente está lidando com pessoas que, foi como você falou, existem pessoas e pessoas, então assim, a gente como empresa, a gente está lidando com tudo. Nós temos nosso processo de seleção que faz a parte que tenta selecionar a cultura, de acordo com a companhia, tudo certinho, mas a gente sabe que pessoas são pessoas, ela pode mudar de um dia para o outro. E nada como ter um sistema que controle isso, para evitar esse tipo de situação, né? Eu já vivenciei na minha vida, inclusive com rap, de pessoas que marcavam para outras pessoas que não tinham chego ainda, porque era lá só marcar na rap lá, né? Então, assim, isso existiu, e eu acho que a gente vai evoluindo com isso, né? A gente vai evoluindo até com a jornada, a gente vai evoluindo. As questões de segurança, ela tende a ficar melhores futuramente, né? A gente com a jornada, eu acho que é um dos passos para melhorias contínuas, né? E com certeza você consegue ter mais segurança com a jornada, porque isso evita fazer isso, né? Eu vou entrar com login e senha na sua máquina lá, e vai estar lá logado no seu registro do computador, que realmente vai mostrar realmente que você bateu, a hora que você bateu, a hora que você saiu, não por terceiros ou por outras pessoas, né? Então, tem esse controle que é bem eficaz. Legal. Igor. Opa, deixa eu ver. Voltou. O meu tinha mutado e não estava conseguindo desmutar. Olha, realmente é um grande desafio, a gente tem que olhar essas questões. Tem uma pergunta da Vera aqui que ela trouxe que ela pensa que esse controle da jornada é tanto uma forma de proteção para a empresa, no controle de hora extra, como para o funcionário também, que ele está protegido. Né? Falou assim, olha, não vai ter um assédio para, olha, você tem que ficar mais, você não vai bater seu ponto, mas tem que entregar. Então, é uma proteção para todo mundo aqui de acompanhar isso. É excelente. Não, perfeito. E até falando sobre isso, claro, realmente do colaborador, assim, ele vai receber o que efetivamente ele trabalhou, porque está no sistema, está lá efetivado, não tem aquilo de eu marquei o ponto às 18, eu saí às 8 horas da noite e eu vou só colocar 18 no papel, numa rap que eu não vou receber, não. Também a segurança dos dois lados, na verdade, que eu acho que o que é importante é isso, né? Eu acho que é buscar a coerência na situação, né?
a gente tem que evitar essas questões de puxadinho, porque a abertura de um processo trabalhista é muito grande, não? A cabeça de cada um pensa de uma maneira, e exatamente por isso que a gente tem um sistema nesse sentido, que também dê suporte para o colaborador e também que dê suporte para a empresa e para o gestor como um todo, né? Perfeito, não, exato. A Valdenice também, ela está aqui no chat, ela comentou que as empresas que usam o REP, né, o relógio de ponto eletrônico, com trabalho em casa, estão precisando fazer ponto por exceção, demandando manutenção manual da informação e, consequentemente, a imprecisão dos dados. Como que funciona isso? Vira uma bagunça? Vira porque você acaba acreditando na marcação de uma pessoa fazendo na mão, né? Assim, não tem uma certificação. Aí volta ao que a gente está falando agora atrás, né? Que para o colaborador que aquilo que ele fez é realmente correto e para a empresa que aquilo que ele fez é correto. Então, assim, vai voltar à era pré-histórica de você realmente confiar no que está sendo marcado e a marcação na mão, deixando aberto para vários perigos aí trabalhistas e também de pagamento, né? Não, com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta. Como que foi a aceitação, a hora que vocês implementaram? Falou 2016, né? Como que os funcionários encararam essa restrição? Teve alguma manifestação assim mais contundente? Como você fala de se vai mudar alguma coisa, toda mudança gera um desconforto, né? Não tem como fugir disso. Isso eu aprendi na minha faculdade de administração de empresas, na verdade. Então, assim, isso é a maior verdade que existe. E realmente gera desconforto, só que assim, você tem que pensar no momento da implantação de ser mais claro possível, de ser mais transparente possível do que você está fazendo. Eu acho que a parte mais importante nessa situação de implantação é a comunicação. A comunicação é o boca a boca, é o tete a tete. Você tem que estar, mesmo a empresa sendo grande, você tem que ter disponibilidade para estar esclarecendo as dúvidas e entender o porquê que existe isso. Quais as vantagens que vai ter o colaborador e também a empresa nesse mundo novo que é o controle via controle de jornada, via sistema. Então, realmente, no começo foi sim, gera um desconforto, aí a gente começa a entender os colaboradores que tinham as horas extras todo mês, que já faziam parte do salário deles, porque eles já contavam com aquilo, aí a gente começou a ver que não, que quando começou a contar com a jornada, começou a reduzir as horas extras nesse sentido. Então, pessoas nesse cenário que tinha que contar com uma hora extra, como já uma remuneração fixa, já faziam para ter como fixo, ficou um pouco ruim, teve que se adaptar, porque teve que colocar realmente o que é certo, e outras pessoas ficaram porque conseguem ir embora para casa. Eu consigo ver meu filho, quer dizer, então assim, existe agora uma obrigação de você começar e terminar, porque o sistema lhe bloqueia isso, e também para não gerar extra, assim, ficou muito mais fácil eu, como colaborador, falar para o meu gestor, estou indo embora do meu micro e fechou, acabou o meu horário, não tenho como justificar, do que eu estar lá, estou indo embora, preciso de alguma coisa, e sempre vai precisar, e sempre ficar até um pouco mais tarde, né, então, o começo foi, toda mudança gera medo, mas eu acho que as comunicações e a disponibilidade e o dia a dia foi facilitando isso, e hoje, graças a Deus, está tudo bem. Eu acho, Igor, e Eric, Arthur, que também tem uma coisa que é interessante, né? Você tem, por um lado, a qualidade de vida sendo preservada, né? Então, foco na qualidade de vida, o filho vê mais o pai, né? Então você tem essas situações se apresentando, e também você consegue preservar a empresa contra aquelas pessoas que colocam a hora extra como algo que já faz parte do orçamento dele. Eu vou fazer uma hora extra todo dia, e ele já coloca isso dentro do pagamento da cabeça dele, isso vai entrar na minha conta, essa uma hora extrinha que eu faço todo dia, aumenta um pouquinho, e aí eu já estou no meu orçamento, eu já gasto em função daquelas horas extras que eu faço. É banco de hora que só paga a cada 6 meses? Beleza, então a cada 6 meses eu vou lá, eu compro uma coisinha, porque aquele negócio, eu já prometo o presente do meu filho, porque não sei das coisas, e a empresa não está percebendo quanto ela está gastando com isso, né? Por quê? Porque ela deixou isso livre. Então, existem os dois lados, né? O lado da hora extra, e sempre a gente fala, né? A hora extra indesejável. A gente quer evitar a hora extra indesejável. A hora extra que o gestor falou, eu preciso que você termine esse trabalho, né, nesta semana ou neste mês, tá apertado mesmo, você precisa estender seu horário em 1, 2 horas, não tem problema. Ele vai colocar isso dentro do sistema e o sistema vai permitir que ele fique acessado. Mas, fora isso, né, existe essa situação em que as pessoas acabam, e isso acontece muito, a gente vê muito nas empresas, né, aquela hora extra que até
eu vou dizer aqui de uma forma, não quero ser leviano, mas o cara até faz uma horinha para poder estender o horário dele, né? Então, fica até do dia até às 8, porque tem menos trânsito e tal, aproveita, faz uma hora extra, o orçamento dele consegue pagar as contas, etc. E não é isso que é o certo, né? O certo é o certo, como o Eric estava falando, né? Vamos fazer o certo, né? Pagar as horas extras que você realmente precisou fazer, né? Mas eu não vou pagar aquelas que você está colocando só por uma questão de aumentar o seu orçamento e pagar as contas. Perfeito. E assim, gente, eu não estou dizendo que o dono de jornada é proibido fazer hora extra, pelo amor de Deus, não é esse cenário que eu quero passar para vocês. E quando você precisar fazer hora extra, existe a possibilidade de você estender, que o Alexandre passou lá a apresentação dele do dono de jornada, assim. Só que para você estender, você vai ter que ter uma justificativa. E se o gestor está no dia a dia com o colaborador, ele vai entender e vai estender o dia que precisar, não tem problema. Agora, se não tiver justificativa, como é que eu vou estender? Como é que você vai explicar para o gestor que eu vou começar a trocar mais tarde? Então, não consigo. Então, você começa a podar isso, né? Essa questão de essa saidinha um pouco mais tarde, você começa a podar e ficar realmente, se for necessário, para entregar uma demanda que foi solicitada, né? Exato, é aquela coisa, a hora extra é bem-vinda desde que não seja rotina, né? Não pode ser, é extra, não é rotina, não é todo dia uma horinha a mais. Exatamente. O extra é de extraordinário, né? Extraordinário, exatamente. Se é rotina, aí tem que, vamos entender o que está acontecendo para ter, se precisa de mais gente, aí é uma decisão mais gerencial de olhar como que consegue resolver esse excesso de horas extras, porque às vezes acontece mesmo, tem sobrecargas e tal, mas tem que ser pontual. Se não é mais pontual, aí tem algumas questões de gestão também. O Eric... Numa análise mais social, desculpa, Igor, numa análise mais social, se você tem pessoas que fazem, muitas pessoas fazendo hora extra, numa análise social você até ajuda a diminuir o desemprego, né? Porque você pode oferecer mais vagas a um custo menor do que o custo com a hora extra, que sempre tem um adicional, você consegue oferecer mais vagas de trabalho, né? A minha equipe, eu me viro com a minha equipe. Quando você vai ver a equipe, todo mundo faz 2, 3 horas extras todo dia, né? E aí quando você vai ver, você gasta uma fortuna de hora extra que você podia ter aumentado a equipe. Então você também tem uma ajuda a diminuir o desemprego, né? Tem esse lado mais social da coisa. Não, perfeito. E aí a gente começa a impactar vários elementos da cadeia de trabalho, da cadeia organizacional, que são extremamente importantes e relevantes. Tem uma pergunta aqui do Henrique Augusto, que ele tem uma dúvida sobre a integração com outros ERPs, né? O SAP, por exemplo, tem algum case de integração nesse sentido? Tá. A gente, por exemplo, né, a gente tem o nosso sistema de folha de pagamento, de administração de pessoal, de ponto eletrônico, né, além do controle de jornadas. Dentro do controle de jornadas, a gente permite que ele se integre com qualquer sistema. Então, o Eric, lá na Brasilseg, eles não têm o nosso produto de folha, né, eles não têm o nosso produto de ponto, mas eles usam o controle de jornadas, que a gente tem uma interface que conversa com esses sistemas e a gente permite que acesse qualquer outro, que a gente integre com qualquer outro sistema. Inclusive, falando aí de um SAP, a gente também tem uma divisão dentro do controle de jornadas, que é para o pessoal poder digitar o que a gente chama de timesheets, ou seja, são as folhas de tempo onde ele vai colocar lá os projetos que ele trabalhou, quantas horas, e também pode ser um insumo que eu vá fornecer para esses outros sistemas, tá? Para que faça cálculo de custos, né? A área de custos adora saber, não, quantas horas você gastou naquele projeto, né? Porque se você está trabalhando em 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, eu quero que você controle quantos que você trabalhou em cada projeto. E aí a gente tem o controle de jornadas que ajuda isso, né? Na verdade, é um módulo chamado controle de atividades, mas que a gente embutiu dentro do controle de jornadas, que quando o cara marca ponto, ele também pode marcar, olha, eu estava trabalhando na ordem de serviço ou no projeto X, e aí ele registra as horas. Facilita para você dizer quantas horas você trabalhou em cada projeto, quando eu te informo entre o seu login e o seu logout que você ficou dentro da empresa tantas horas. E aí você vai lá e pode fazer a distribuição nos projetos que você trabalhou naquele dia. Você acaba não esquecendo, né? Essa alternativa é interessante, né, porque hoje tem os squads hoje nas empresas que são os projetos rápidos, né, e a pessoa tem que fazer realmente quanto custou aquele squad para aquele projeto, para no final você fazer a contabilização de quanto foi realmente o projeto. E essa oportunidade de você colocar as horas por projeto facilita muito para quem tem squads. Uma boa alternativa para quem trabalha com isso. Porque você vai ter que mencionar no final quanto custou aquele projeto. E se você trabalha em vários projetos, consegue limitar ou mencionar quais foram as horas que você trabalhou em cada projeto, você consegue ter isso mais fácil.
E essa é uma boa oportunidade, uma boa demanda aí para quem tem realmente squads em empresas, né? Bem legal. Excelente. Eric, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Não sei se você pode falar em termos de ROI do projeto. Como que foi? Como que foi em termos de redução de horas extras? Assim, em quanto tempo que o projeto, os stakeholders falam assim, uau, valeu muito a pena? A gente percebeu a economia de hora extra em 3 meses de projeto. Eu acho que no final a gente chegou quase a 30% a mais de economia de hora extra que nós tínhamos na companhia como no passado sem ter o controle de jornada, tá? É inevitável que isso vai acontecer. A economia de hora extra, ela é brutal. Quando você coloca esse sistema, você consegue perceber logo nos primeiros meses que isso vai abaixar, porque você começa a reduzir aquelas horas extras que são indesejadas, que, por aquilo que parece, são muitas. Aquelas horinhas que ficam mais, eu tento falar que a grande maioria são aquelas horas que ficam um pouquinho mais, que no final do montante do mês você acaba pagando na folha de pagamento que remunera e acaba prejudicando o valor o custo da empresa com cada colaborador. Mas na Brasilseg foi em torno de 30% que a gente percebeu isso, assim, teve uma redução bem drástica em relação à hora extra. Excelente, pô, é bom. É uma impressão que a gente tem, fala, puxa, vai reduzir a hora extra rapidamente, mas a hora que a gente começa a ver os cases, isso é muito legal. A gente já está indo para os 5 minutos finais aqui, mas tem uma pergunta do Renato. Aliás, o Renato falou assim, puxa, Renato Rosa, falou assim, Eric, muito bom te ver, trabalhamos juntos, você foi meu mestre no Excel. Olha que legal. É verdade. Renato Pé de Guerra, trabalhamos juntos, sim. Ele tem uma pergunta aqui. A ferramenta atende de imediato o empregador e o RH, mas como que é a aceitação dos gestores das outras áreas e seus colaboradores? Eles aceitaram bem esse controle? Como que foi a parte dos gestores? Vamos lá, toda mudança gera um desconforto, e não foi diferente para os gestores também, né? Só que com o dia a dia a gente acabou percebendo que é inevitável que o gestor ele tenha obrigação também com a área que ele está atuando, né? Ele tem obrigações também com o custo da área. E o controle de hora extra para o gestor em jornada, ele é essencial. Então, para o gestor, conforme a adaptação, que no começo também você gera a mudança, você vai gerar desconforto, passou a ser uma ferramenta essencial para controlar a hora extra, assim. A gente passou por um ano na companhia teve um ano que foi um pouco puxado, um ano de crise, que a gente tem que cortar gastos. E os gastos que você vai pensar são as horas extras. Então, assim, cada gestor tem esse controle, tem essa obrigação de abaixar. E o controle de jornada ajudou muito, a gente derivou muito, e ele facilita muito para quem vai utilizar. O gestor hoje, na configuração que eu fiz hoje na Brasilseg, ele tem uma autonomia de liberar até 1h30 após o horário, sem RH ou sem ninguém pontuar. Então ele consegue hoje liberar 1h30 para o colaborador para ele ficar até 1h30. Acima disso, eu acho que tem que passar para aprovação, e a gente recomenda que não faça, mas o gestor tem autonomia nesse controle, ele tem autonomia nesse sistema, então fica muito mais fácil para ele controlar isso também. E agora em home office, então, ficou muito bom, porque você consegue identificar quem é que está trabalhando e quem não está, e que hora que a pessoa entrou e que hora que ela vai sair, porque está tudo automatizado, está tudo no sistema, não tem como, eu entrei às 8, falando, não entrou, está às 10, o sistema ele só vai permitir que você logue e abra a máquina quando você bate o ponto, então não tem como ter essa dupla formação, é verdade, que é certo, está no sistema, e ajudou, e a distância facilita muito. Eu posso até dar, eu sei que está rapidinho, eu sei que eu falo muito, mas eu acho importante dar esse detalhe. Teve uma época na empresa que eu tive colaboradores em diversos locais do Brasil. Eu tinha em São Paulo, eu tinha uma unidade em São Carlos, e tinha uma unidade em Franca. E eu tinha que controlar esses custos de hora extra nesse turbilhão de que foi a crise da época que aconteceu na empresa. Então, assim, como controlar isso à distância? Um pessoal em São Carlos, é só um controle de jornada. Eu não tinha como ter esse controle lá fisicamente, porque eu não tinha como estar nos 3 lugares. Então, foi uma ferramenta que me ajudou muito. Eu, com uma experiência pessoal, me ajudou muito em relação a ter esse controle de hora extra mesmo. Aí você está respondendo como gestor, né? Não como gestor de RH, como gestor. Como gestor. A minha experiência, na verdade. Entendi. O que é interessante, Eric, é assim, né? Quando a gente faz a apresentação, a gente sempre fala isso para o gestor, né? Para o RH. Você já ouviu dos gestores da empresa que o pessoal dele faz hora extra porque ele não tem como controlar? Pô, não dá para eu ficar aqui, chegar às 7 horas da manhã para ver se o cara tá marcando ponto, para não deixar ele chegar, ou que chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu já saí, estava numa reunião e o cara ficou trabalhando. Eu não tenho como controlar isso, né? E aí a gente leva essa solução para eles. Os gestores são gestores, só que eles não são Superman, né?
você tem que lidar com o dia a dia, com as demandas do dia a dia e tem que controlar isso também. Sem controle de jornada não teria como ter esse controle. Como eu vou fazer isso? Não dá. Eu acho, sem esse controle de jornada, a gente não ia conseguir ter esse controle e não ia ter tanta redução de hora extra ou controle de hora extra tão efetivo como é hoje. Pô, excelente, pessoal. Já estamos indo para o final. Quero deixar uma última pergunta que veio aqui do Edmar Wilson Aranha Borges, que acho que é uma ótima pergunta para a gente encerrar o nosso papo. Então eu já jogo essa pergunta e depois já peço para vocês virem dando suas considerações finais para a gente poder finalizar. Como vocês estão percebendo o desempenho dos profissionais nesse novo modelo? A questão, a gente está falando de controle de jornada, mas e o desempenho deles? O que vocês estão percebendo nesse modelo do home office, das pessoas estarem em casa? Vocês acham que isso vai continuar dentro das empresas depois da pandemia? Olha, eu entendo que é tendência, isso é uma coisa que vai acontecer. Isso já era uma ferramenta, já não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta antiga, mas para algumas empresas elas são novas. E eu acho que isso vai acontecer por tendência, não tem como a gente evitar isso, tá? Existem empresas que têm um modelo de home office já estruturado, outras estão criando, mas o que a gente vê de mercado, o que a gente conversa com outras empresas de seguro também, por exemplo, que também compartilham com a gente em reuniões, é que quando acabar a pandemia, eles vão tentar manter o máximo de pessoas em home office, que isso é uma coisa que já está estruturada, que viu que o momento de crise, infelizmente, teve que todo mundo correr para continuar trabalhando, ter a opção do home office, mas em muitos locais foi detectado que isso foi uma coisa boa. A empresa não parou, tem empresas que não parou de vender em virtude disso. O home office permitiu que isso continuasse, tá? Tem empresas que continuam com seu faturamento acima do orçado porque conseguiu trabalhar em home office, e em contrapartida a gente baixa um pouco o gasto administrativo, porque pessoas estão em casa, muita coisa acontece, né? Mas o que a gente vê de mercado, ainda mais no mercado segurador, é que muitas empresas vão manter isso, uma boa parte. Quando for voltar, não vai voltar a 100% como era antes, não, que vai realmente manter uma margem bem maior de colaboradores em home office. Excelente. E aí, você, Arthur, o que você acha? Vai continuar esse conceito também? Olha, eu acho que vai. Eu acredito que muita gente vai voltar, a gente vai ter uma nova realidade, né? Enfim, não sou muito adepto do novo normal, né? O normal é aquilo que é normal naquele momento, então vai ser um momento diferente, onde a gente vai fazer algumas reflexões, quem não acreditava em home office passa a acreditar como uma viabilidade. Nós, por exemplo, na SoftTrade estamos 100% em home office. Né? E a cada 10 dias a gente faz uma reunião pelo Zoom, somos aí 60 pessoas, e que participam praticamente as 60 pessoas, e a gente troca entre a gente. A gente já não fazia uma reunião que incluísse todo mundo, né? Enfim, porque eram pessoas e tinha agenda de um cliente, e tem gente que está fora de São Paulo, então isso é interessante porque fez com que a gente possa trabalhar de uma outra forma. Eu percebo na nossa realidade gente que diz assim, eu preciso ir para o escritório, eu não consigo ficar em casa. Né? Então, isso vai existir, a gente vai conviver com isso, as pessoas são diferentes e a gente tem uma história, né? Todo mundo não nasceu hoje, né? Provavelmente quem nascer pós-pandemia, né, vai ter uma outra cultura, né? Vai viver uma realidade distinta, né? Alguns paradigmas completamente distintos, né? Pro Alexandre, por exemplo, que nasceu numa época que não tinha celular, né? A vida dele é diferente, né? Para o Eric, que já nasceu numa, né? Cliente assim, a gente tem que tratar bem. Para o Eric, que já nasceu quando já tinha celular, né? É completamente diferente. E eu acho não que dá para fazer. Desculpa, eu acho que fazer controle de jornada no BIP, né? Na época do BIP não dá, né? Então, não dava, né? Então, e aí, só me arrastando um pouquinho, né? A gente fala de RH digital, né? E RH digital não necessariamente é trazer aplicativo de tecnologia para o RH ou para os processos de RH, mas RH digital é ter uma consciência e ter uma transformação cultural, pensar digital. Né? E aí eu acho interessante, porque toda vez que a gente vai falar de controle de jornadas, a primeira coisa que as pessoas pensam é, putz, o cara não vai gostar, que vai ser controlado. Né? E ao longo do tempo, e o Eric falou isso, né, ele percebe que, ou algumas pessoas percebem,
e pensam de uma forma diferente. Putz, isso vai me ajudar a trabalhar menos. Óbvio que se eu uso a estratégia da hora extra para complementar a minha remuneração, não vou gostar. Né? Ou se eu tenho questões em casa, né, e eu não quero ir para casa, eu quero ficar no trabalho, eu também não vou gostar. Né? Mas, como a gente não agrada a todo mundo, como a ferramenta não agrada a todo mundo, né, cada um pensa de uma forma, eu acho que é por aí. Desculpem, Alexandre. Excelente, Arthur. E você, Alexandre, como que você enxerga esse momento? Bom, eu que nasci na época que tinha telefone, né? O Arthur que é amigo do o Arthur que foi amigo do Graham Bell, né? E que teve a oportunidade de ver o telefone ser inventado, né? Quem ri por último ri melhor, né, Alexandre? Exatamente. Então, a colocação, Igor, é o seguinte: tem gente que trabalha bem, tem gente que trabalha mal. Isso em home office, né? Isso é um fato, não tem jeito, né? O que eu acho que está sendo interessante é que o fato de você ter que ficar em casa, de você ficar confinado, aqueles que trabalhavam mal, ou que falavam, não, eu não aguento esse negócio, estão tendo que se acostumar meio que de uma maneira forçada, e estão ganhando força, e tá falando, pô, não é que dá mesmo? Eu posso criar aqui um meu modelo, aquele quartinho lá eu deixo só para trabalhar, eu saio de lá para almoçar, eu saio de lá para não sei o quê, ou para dar uma caminhada. Então, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão mudando, né? É uma delícia, né? A gente poder mudar é uma delícia, né? Falando isso como um grande fato, porque a gente ser sempre o mesmo é um saco, né? Se a gente não tiver a chance de mudar, de ser diferente, de fazer algo diferente, né? A vida não tem graça, né? A vida é para a gente sempre estar mudando. Perfeito, é isso mesmo. Acho que essa mudança é fundamental. E o Arthur falou que não gosta desse novo normal. Eu acho que o novo normal são as mudanças constantes, né? O novo normal é mudar toda hora, né? Então, a gente tem um normal agora, depois vai ter outro normal. Eu acho que em todas as discussões e conversas que a gente tem participado, o que mais percebo é essa transformação constante. A adaptabilidade realmente é extremamente importante. Bom, a gente já está indo aqui para o nosso finalmente. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. É uma grande oportunidade de conhecer um pouco dessa ferramenta e dessas possibilidades do RH dentro de um ambiente mais controlado e que a gente tenha essa exigência nas nossas legislações, nas nossas leis trabalhistas. Então a gente precisa ter esse controle e entender todas essas realidades. Foi muito legal. Muito obrigado, Arthur, Eric e Alexandre. Quero agradecer imensamente a oportunidade de vocês aí. Tá bom? Obrigado a todos vocês que estão nos vendo aí. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Até logo. Obrigado, Marisa. Esqueci de falar obrigado a você. Ela se desdobrou para fazer toda a interpretação de nós quatro falando aqui. Como sempre, excelente, Marisa. Muito obrigado por estar sempre com a gente aqui e levar um pouco mais desse conteúdo. Valeu. Obrigado, Marisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.